Boa noite. Hoje vamos começar o quarto dia da semana inaugural da Lafitec. E para começar esse dia, eu venho chamar o Armando Leonello. Ele é graduado em farmácia com habilitação em indústria pela Universidade Federal de Ouro Preto e possui MBA executivo em gerenciamento de projetos pela Fundação Getúlio Vargas. Atua em indústria farmacêutica desde 2010 e passou pelas áreas de garantia da qualidade e pesquisa e desenvolvimento de produtos e processo na União Química Farmacêutica. Hoje atua na área de pesquisa e desenvolvimento de produtos veterinários na UCB-VET. É com grande prazer que eu passo a palavra ao Armando. Boa palestra. Boa noite, pessoal. Vamos começar agora mais um dia, né, da nossa aula inaugural. Antes de eu apresentar, de passar a palavra para o Armando, eu gostaria de falar para quem puder, né, pessoal, vamos inscrever no canal aí da Liga, porque nós pretendemos continuar fazendo vídeos e apresentando conteúdos novos durante aí a extensão dessa liga, né, que tomara que seja bastante tempo, e vamos trazer também conteúdos muito bacanas assim. Outra coisa também que eu gostaria de falar é nós vamos colocar um formulário de satisfação na descrição da live. Aí quem puder também, por favor, preencher o formulário para ajudar a gente querer saber o que pode trazer nas próximas vezes, vai ficar muito bacana. Então agora eu passo a palavra para o Armando. Olá pessoal, boa noite, meu nome é Armando. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao professor André por ter feito o convite, ao Gustavo por ter feito contato aí comigo. É um grande prazer poder participar com o evento da universidade. É gratificante, né, a gente poder contribuir um dia com o lugar da onde a gente saiu, onde a gente se formou, ganhou grande conteúdo técnico, né, para executar um bom trabalho no mercado que a gente desenvolve o nosso trabalho hoje, né. Queria parabenizar também a equipe que está desenvolvendo essa liga. Brilhante a iniciativa desse trabalho. Eu sentia um pouco de falta disso na época que eu era estudante, e é uma boa oportunidade para conectar o pessoal, né, com quem está no mercado de trabalho e passar essas dicas, né, passar esse conteúdo e compartilhar a experiência, né. Bacana, parabéns. Eu acompanhei alguns dias aí, as apresentações são ótimas, a alto nível, a apresentação do pessoal. O professor André também perguntou para a gente se a gente poderia falar um pouquinho da nossa trajetória. Eu coloquei aqui um slide para resumir e tentar, ao longo da apresentação, passar algumas dicas para vocês, principalmente considerando que o nosso público aqui, a maioria são estudantes, né, alunos de graduação de Química, de Farmácia, e vou tentar fazer isso durante a apresentação. Bom, eu comecei minha vida aí, na graduação na UFOP, eu não sabia ainda o que eu queria quando eu entrei na faculdade. Eu tinha uma vaga ideia de como era o curso de farmácia, eu sabia que eu gostava de biologia, gostava de química, mas não sabia ao fundo aí o que era o curso. Eu fui descobrindo aos poucos, né? Mas eu sabia que eu gostaria de trabalhar na indústria, né? Eu não gostava tanto da parte de análises clínicas, que na minha época o currículo ainda não tinha essa opção generalista, né? Você optava por fazer farmácia industrial ou farmácia análises clínicas, né? Eu tinha certeza que eu queria industrial, eu gostava muito dessa parte processual e tudo mais, e fui direcionando as matérias do meu currículo, da minha grade, né, curricular, para essa área. Quando chega no finalzinho, né, da faculdade, a gente fica tudo apreensivo, para conseguir uma vaga de estágio, para conseguir saber em qual área atuar, né, qual empresa atuar. A gente começa a vir um monte de dúvidas na nossa cabeça. Qual que é a dica que eu dou para vocês aqui como a primeira dica? Durante o curso, procurem uma iniciação científica, né, para desenvolver não só a parte científica e técnica, né, do assunto, mas sim para desenvolver outras habilidades que a gente utiliza muito hoje na carreira, seja na indústria, seja numa drogaria, seja ela em qualquer área de atuação profissional, que é a parte de organização, de criar responsabilidade, né, de ter prazo, né,
uma iniciação científica da PIBIC, né, um CNPq, você vai ter um prazo para entregar um relatório, você tem uma responsabilidade a cumprir com o seu orientador, coordenador, né. Isso é bacana, parece imperceptível no momento que você está fazendo, só que quando você precisa dessas habilidades que você desenvolve, você vai ver o quanto é diferencial isso, né? Eu lembro até hoje que eu entrei como voluntário num projeto ainda sem bolsa, para mexer com produtos naturais, que eu me identificava um pouco mais na faculdade, e aprendi muito mais que isso, né? Aprendi a me desenrolar em certos assuntos, né? Criar algumas habilidades específicas para isso. Aí depois, na época, tinha um professor que trabalhava com a gente no laboratório de parceria, eu comecei a ver a parte de inteligência artificial aplicada à molécula, né, para ver preditores moleculares, modelagem molecular, e foi uma grande novidade para mim aquilo tudo, né. Eu acabei vendo depois só lá na frente, na graduação, na disciplina de química farmacêutica, um pouquinho mais. Só que me despertou vários interesses, coisas que eu não conhecia já antes de cursar a matéria. Isso é interessante. E quando a gente está lá no finalzinho da graduação, acontece que surge a oportunidade de puxar algumas matérias eletivas. Eu consegui puxar algumas da parte de engenharia de produção, microeconomia, se eu não me engano, que valeu muito a pena também, no meu ponto de vista, para depois utilizar esses conceitos, mesmo que básicos, no dia a dia do meu trabalho, né? Porque depois eu fui aprimorar isso no meu MBA, quando eu senti necessidade dessas partes mais de gestão no futuro do trabalho. E a grande dúvida que ficou, quando eu fui montar meu currículo para procurar uma vaga de estágio, era que setor da empresa que eu queria trabalhar, né? Porque eu nem sei direito como é dividido uma indústria farmacêutica, só sei que eu quero trabalhar, mas não sei como é dividido, como é dada a responsabilidade de cada departamento. E a noção que eu tinha é o que eu tinha visto em disciplinas de tecnologia farmacêutica, em farmacognosia, em farmacotécnica, né? E acabei me interessando mais pela área de garantia da qualidade, que foi onde eu acabei passando o processo seletivo da União Química, lá em Brasília. Achei super legal o projeto de estágio que eles tinham lá na época. Eu consegui passar pela área de documentação técnica, SGO, validações, desvios, e eu falo sempre assim que foi uma grande escola para mim, né? Porque eu tinha aquela parte básica de faculdade bem consolidada, mas ali no dia a dia, na aplicação, eu consegui aprender muito mais, né? Foi muito interessante isso. Na parte de desvios, principalmente, porque é uma segunda dica, né? A gente tentar sempre tirar proveito das coisas que nos são dadas como missão de cumprir ali, né? De executar. Quando eu vi, foi me dada uma missão para organizar uns arquivos de desvio da qualidade, né? Claro que é uma tarefa maçante, um pouco, às vezes, até cansativa, mas quando eu vi lá aqueles arquivos, eu tentei tirar o máximo de que eu podia, de melhor daquilo. Uma hora ou outra, eu conseguia dar uma lida, né, em alguns desvios da qualidade e vi o que foi que aconteceu, né, quais foram as ações corretivas utilizadas para aquele problema, quais foram as ações preventivas que foram adotadas na sequência e qual é a conclusão, né, que foi daquele desvio. E volta e meia eu conseguia ler né? Nada melhor do que aprender com os erros, ainda mais se os erros foram das outras pessoas, né, ou dos outros processos que aconteceram. Erros é uma fonte de aprendizado enorme, tanto é que gerenciamento de projetos, depois eu aprendi que tem uma parte que chama lições aprendidas, né, que é onde a gente registra tudo aquilo que aconteceu de diferente naquele projeto para que sirva de exemplo para os próximos não ocorrer dessa forma. Na área de validações, também tive grande oportunidade de conhecer, o farmacêutico tem que conhecer a composição dos equipamentos, para ver se vai interferir com o produto, conhecer um pouquinho de engenharia ali, a gente tinha que fazer protocolos de qualificação e validação que são enormes, né, cheios de detalhes. Na garantia operacional, a SGO, foi onde eu aprendi muito com operadores, que a gente fazia auditorias internas na produção, com os analistas que me instruíam na época, né. Documentação técnica, onde tinha toda aquela documentação gerada na empresa, né, os documentos produtivos, o C produtivo, de especificação de item. Foi uma imensa escola, né, gostei muito, muito bacana o processo de estágio.
Só que surgiu oportunidade em outra área para mim, que eu também me interessava muito, que era essa parte de processo, né, que era uma vaga na garantia, no pesquisa e desenvolvimento farmacotécnico, lá da União Química. E eu acabei passando nessa vaga, adentrei, ainda um pouco não muito experiente, né, tinha só a experiência de estágio ali em garantia, que não era exatamente o que eu ia trabalhar, e contei muito com o aprendizado das outras pessoas, outros analistas mais antigos da área, aprendi bastante também. Sempre, uma outra dica, sempre com humildade, pessoal, tentar entender por que as coisas acontecem daquela forma, e tentar pegar tudo que o pessoal que já tem experiência faz, por que eles executam daquilo, né? Aprender com o operador, é muito comum no início da carreira. E a gente até chama de massa barra, né? Pegar a experiência, consiste muitas vezes disso. E por questões familiares, depois de um tempo, eu estava trabalhando nessa área, eu acabei tendo que procurar uma vaga mais próxima da minha cidade natal, né, para retornar, e acabei passando um processo seletivo numa empresa com um mercado um pouquinho diferente, que é uma empresa de medicamentos veterinários, que eu vou falar mais hoje durante a minha apresentação. Eu adentrei na mesma área que eu atuava, na União Química, dentro do PDI farmacotécnico, um projeto bem bacana, na época o meu gestor estava montando uma equipe de pesquisa e desenvolvimento, na verdade aprimorando a equipe que já existia, né, e montando o laboratório mais robusto, com mais equipamentos, né, porque a empresa estava em plena ascensão, apesar de ser uma empresa centenária, já com 103 anos, estava passando por uma modificação, né, e estava se diferenciando no mercado, precisaria de um fôlego ali de novos produtos, né. E com o tempo eu acabei tendo a oportunidade de assumir a coordenação da área de pesquisa e desenvolvimento farmacotécnico, desenvolvi um trabalho, como no PhD as coisas demoram um pouquinho, eu plantei a sementinha lá no passado para colher os frutos depois de alguns anos, né? E vai surgindo o resultado, tudo. Eu tive a oportunidade também de assumir a gestão agora, que é onde eu estou hoje, da área de pesquisa e desenvolvimento como um todo, na empresa, que é dividida em departamentos, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, tá? Para não ficar falando muito de habilidades, como os palestrantes anteriores falaram muito bem sobre isso, né, sobre o tema, para não ficar maçante, eu vou passar e aí eu vou dando dicas após a apresentação. Bom, então como é a atuação do profissional farmacêutico na área de pesquisa e desenvolvimento, especificamente numa indústria de medicamento veterinário, né? O professor pediu para a gente abordar um pouquinho como é a dinâmica, né, profissional da empresa. Eu tentei colocar um pouquinho disso na minha apresentação. Como eu sempre costumo fazer, eu gosto de deixar um pouquinho aqui para alinhar a expectativa, uma agenda do que eu imagino para o dia, né, para a nossa conversa aqui. Eu imaginei a gente falar um pouquinho como que é alocado o P&D dentro de uma estrutura industrial, pegando a cadeia de valor ali da empresa, principalmente do onde eu trabalho, para contextualizar um pouquinho, principalmente o estudante, né, de como é organizada uma empresa. Queria falar também sobre os principais mercados do medicamento veterinário, que é um pouquinho diferente do medicamento humano, e a gente às vezes não tem essa noção em faculdade, né? Diferenciar também um pouquinho sobre aplicações e particularidades dos medicamentos veterinários, como que é a organização aí do departamento de P&D dentro da empresa que eu trabalho, o CDVET, quais são as principais funções, né, de cada departamento, de cada parte do PDI. E uma das coisas que o pessoal que visita lá a empresa pergunta muito é como que é tratado as ideias de novos produtos, né? Como que é o processo de desenvolvimento de um produto veterinário. Eu resolvi colocar isso no finalzinho da apresentação. Então, espero atender a expectativa de vocês aí. Bom, se a gente forçar um pouquinho a imaginação e imaginar que essa caixa azul, esse quadrado retângulo, né, na verdade, é uma empresa, considerar que tudo que está aqui dentro desse retângulo é o ambiente interno da empresa e o que está externo, né, é o ambiente externo dela, se a gente for contextualizar, pegando a cadeia de valor, que é a produção de medicamentos para venda, a gente tem de um lado o cliente e de outro a gente tem o fornecedor. E a empresa é um organismo vivo aí que transforma, né, esses insumos em produto, em medicamento, para chegar até o cliente final, né, para
ser uma profilaxia, um tratamento, que seja, né? E essa empresa, ela precisa de departamentos, de divisões, organizar o seu trabalho para conseguir transformar esses insumos em medicamentos. Matéria-prima humana, né? Que é a força de trabalho que a gente executa, né, no dia a dia de trabalho na empresa, de acordo com os valores da empresa, de cada companhia, né, com a estratégia que ela tem traçado. Tem também uma área de tecnologia da informação. Muitos que ainda não têm conhecimento, né, de como funciona uma empresa, a gente precisa de um sistema gerencial, né, que é informatizado, né, de forma a unir, né, integrar todos os processos da empresa para agilizar o nosso trabalho, né, para garantir rastreabilidade, né, evitar erros. Os mais famosos aí do mercado, o SAP, DataSUS, muitas empresas adotam esses. A empresa que eu trabalho, por exemplo, é o Sistema Sênior, né? São sistemas gerenciais que facilitam o nosso dia a dia, né? Bom, tendo isso, pegando como objeto principal a produção de medicamentos, a gente precisa comprar esses insumos, né? Então, o departamento que a gente coloca como principal ali, né, nessa parte de negociação, de avaliar como que vai ser a chegada desses insumos na empresa, né? Vai comprar de qual país, vai comprar interno, nacional, ou vai importar, né? Então, a gente tem os suprimentos, mas para saber exatamente o que ele precisa comprar, ele precisa de apoio de outros departamentos. Por exemplo, o regulatório, uma das principais funções dele é a manutenção dos registros da empresa, registro de produtos da empresa, né? Não só isso, várias outras coisas, mas como uma das funções aqui na cadeia de valor. Então, nessas licenças, né, esses registros, a gente tem... Bom, gente, se a gente forçar um pouquinho a imaginação, e aí colocar aqui esse retângulo azul aqui, é uma empresa, né, e a gente considerar que tudo que está interno é o ambiente interno da empresa, o que está externo é o ambiente externo, né, a gente vai ver que em uma das pontas a gente tem o cliente e na outra a gente tem o fornecedor, né, que aqui a gente vai ter o medicamento pronto e o outro vai prover insumos para que a gente chegue no medicamento. E dentro aqui, o organismo vivo, que é a empresa, que vai transformar esses insumos em medicamento, né? Para isso acontecer, a gente tem que ter um departamento da empresa responsável por prover recursos humanos aí, para ter uma mão de obra adequada, qualificada para executar essas ações, né? Que elas muitas vezes não são qualificadas somente com a parte técnica, mas também com a parte de valores de uma companhia, né? A estratégia dela. A gente tem também departamento responsável por manter um arcabouço digital disso tudo, integrar os processos que a gente costuma dizer na indústria, quem ainda não tem uma evidência, uma experiência industrial, de sistema gerencial, né? Os mais conhecidos no mercado, o SAP, o DataSUS, uma empresa que eu trabalho, por exemplo, chama Sênior, né? É muito importante para gerar essa integração dos processos, garantir a rastreabilidade, né? E promover uma agilidade no nosso trabalho, né? Para tomar as melhores decisões em todas essas ações e atividades interligadas. Bom, pegando a cadeia de valor aí, então, né? Mas que isso aqui nada mais é que a cadeia de valor da empresa, onde que a gente fala em comprar um insumo, transformar esse medicamento e chegar no cliente final, a gente tem a opção que é trazer esse insumo para a empresa, né, do ambiente externo para o interno. E um dos departamentos das caixinhas aí responsável por fazer isso, né, claro, com a ajuda de muitos outros departamentos, é o suprimento logístico, para ver se esse insumo será importado, se esse insumo será comprado nacionalmente, né? Como será feita a negociação, valores, quantidades, né? Isso tudo é feito por uma caixinha da empresa. Mas ele precisa, essa caixinha, né? Ela precisa saber o que comprar, né? E nisso a gente tem departamentos na empresa que vão dar esse suporte. Um deles, o regulatório, que possui os registros da empresa e é responsável pela manutenção, né? Pela manutenção e atualização desses registros, eles provêm lá, cada um dessa licença, os componentes do produto, né?
E como esses componentes eles estão divididos por produto, por lote, né, a gente sabe o que comprar. Na verdade, essa caixinha aqui. Só que não só isso, né? A gente tem que saber como comprar, né? De quem comprar, né? E nisso tem também uma caixinha que é responsável, que é a garantia da qualidade, dentre várias outras coisas, por especificar esses itens, né? Especificar esses itens com detalhe de parâmetros de qualidade, né? Às vezes com os fornecedores aprovados, não pode ser comprado de qualquer um, e por isso tem a caixinha da garantia da qualidade. Depois que comprou esses insumos aqui, eles são analisados para ver se aqueles parâmetros que foram estabelecidos, se eles estão dentro dos limites, né? Então, tem um departamento responsável por averiguar, né, todas essas coisas, que é o controle de qualidade, que executa uma série de análises, uma série de procedimentos para poder dar suporte a essa compra. Se todos os insumos estiverem de acordo, eles seguem para a área de produção, né? E essa área de produção vai começar a transformar esses insumos em medicamento de acordo com os procedimentos estabelecidos por outros departamentos, né? Entre eles, garantia da qualidade e outros que a gente vai falar depois. Esses produtos aí que já vão sendo formados são encaminhados novamente para análise de controle de qualidade, né? Essa análise de controle de qualidade vai falar se o produto está produzido de acordo com as normas que foram estabelecidas lá no início, né? E depois que ele passa pela análise de controle de qualidade, ainda tem um tempinho ali que ele está dentro de uma área que a gente chama ainda de quarentena, que está disponível quase para venda, mas não ainda liberado, né? E para fazer a venda, precisa ainda de algumas coisinhas. Por exemplo, temos a caixinha do marketing, que vai ter que fazer uma propaganda desse medicamento, vai ter que definir quais são os clientes, quais são os mercados que esse medicamento vai atuar, né? Nisso a gente tem a parte de marketing da empresa. Além de ter uma comunicação direta também com a garantia da qualidade regulatória, né? Porque o produto ele não pode ser comercializado antes da liberação, da análise dos dossiês que são produzidos durante a parte produtiva, né? Pela garantia da qualidade. E também tem a parte de farmacovigilância, reclamações, que é tudo já em contato com o regulatório também. Quando está tudo liberado, né, na empresa, tudo certinho, esse medicamento é disponibilizado para venda para chegar até o cliente. Quando começa essa parte, né, chegar ao cliente, existe um outro fluxo, que a gente chama de fluxo financeiro na empresa, né, que é a entrada de dinheiro, porque a gente vendeu o medicamento e isso é guardado aqui, esse processo, dentro de um departamento que a gente chama de financeiro, né? E, ao mesmo tempo, existe também um processo que gerou um custo, né, para produzir esse medicamento, principalmente pelo custo dos insumos, né, que é registrado pelos suprimentos, dentro do financeiro, e a partir disso consegue efetuar um pagamento para o nosso fornecedor, né? Essas operações são registradas e armazenadas dentro do departamento que a gente chama de contabilidade. Mas onde que entra o P&D nessa história toda? Se a gente pegar essa cadeia de valor para fazer um mapa de contexto aqui, a gente pode falar que o P&D, como uma das funções de desenvolver novos produtos, ele vai precisar de receber demandas. E essas demandas geralmente vêm de quem? Dos próprios clientes, né, do mercado. São as principais demandas que a gente recebe. E elas são traduzidas pelo departamento de marketing, né? O departamento de marketing traduz isso, chega até o P&D, na forma de demanda de desenvolvimento de produtos. Na empresa que eu trabalho hoje também, o P&D é responsável por gerenciamento dos projetos, dos nossos produtos, né? Vai ter aí uma série de processos que eu vou detalhar nas próximas etapas aqui da apresentação, para pegar esse produto e transformar em documentações e tudo mais, e junto com o departamento regulatório, avaliar tudo, avaliar tecnicamente todos esses processos, né, quais etapas, todos os caminhos a serem seguidos, e, se possível, começar o registro desse produto, né, e o regulatório fazer essas as ações junto ao nosso órgão regulador, que no caso de medicamentos veterinários, é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Mas a demanda não vem só do cliente, né? A demanda pode vir de uma outra caixinha interna da empresa, que são o departamento de novos negócios. Captam oportunidades lá de fora, do ambiente externo da empresa, traduzem em demandas alinhadas à estratégia da empresa e geram demandas de desenvolvimento também para o P&D, ou então, não desenvolvimento, mas internalização, transferência de tecnologia, né? Vários outros caminhos. Às vezes também é possível que venha demanda da própria empresa, né? Do corpo diretivo. E não é porque que vem do corpo diretivo que a gente não vai passar pelos mesmos processos de desenvolvimento. Tudo passa por esse arcabouço. Além disso, o PDI também desenvolve processos de apoio técnico, não só desenvolvimento de produto. Por exemplo, desenvolvimento de metodologia para que possibilitar, né, aí no controle de qualidade, tanto do produto final como dos insumos, a análise desses componentes, né, e do produto. Também estabelece aí um trabalho junto com a produção para dar suporte técnico em casos que o produto não está respondendo bem à técnica que foi programada numa ordem de produção, né, para poder ver, avaliar tecnicamente o que está acontecendo, o que pode ser feito. Dá apoio também para a área de garantia da qualidade e outros departamentos na qualificação de fornecedores, para ver o impacto desses novos insumos na qualidade do produto final, fazendo testes, né, fazendo avaliações químicas, físicas, biológicas, né. Apoia também o departamento de marketing, na parte de teste dos produtos desenvolvidos para fazer propaganda, material técnico de publicidade, ou mesmo até treinamento dos colaboradores, né, para fazer executar a venda do produto. Bom, com isso, acho que eu consegui passar para vocês um pouquinho de como funciona uma empresa considerando a cadeia de valor de produção de medicamento, né. E isso aqui, acho que seria um diferencial legal para o nosso público mais focado em alunos, para ver como funciona uma empresa. Mas quais são os principais mercados aí do medicamento veterinário, né? Diferente um pouquinho do medicamento humano, o mercado veterinário ele é praticamente dividido em animais de companhia e animais de produção. Os animais de companhia, na verdade, são aqueles animaizinhos que a gente acaba adotando para dividir nossa garagem, dividir nosso sofá, nossa cama, muitas vezes, né? Principalmente representados pelos gatos e pelos cães, né? Mas outros animais também são considerados de companhia, sendo que os gatos e os cães são os principais, né? Os animais de produção recebem esse nome porque eles vão gerar matrizes biológicas que são fontes de alimento para o humano. Por exemplo, carne, leite, ovos, né? E outros tecidos. Por isso que é muito importante executar algumas etapas no desenvolvimento de produtos ligado principalmente com resíduos, né? Porque se ele vai prover alimento para o ser humano, a gente tem que prestar muita atenção nesse detalhe. Aqui eu coloquei no meio do caminho o equino, né? Que hoje ele é considerado um animal de produção, mas muitos consideram como um animal de companhia grandão, né? É um pet grande. Porque até mesmo pelo perfil de consumo de produtos para ele, muitos cosméticos, né, que são mais ligados a animais de companhia, são utilizados equinos. Só que em alguns países ele ainda utilizam a carne do equino como fonte de alimento humano. Então ele é considerado, sim, um animal de produção. Nesses mercados a gente trabalha tanto com tratamento como prevenção, né, de doenças. E muito forte essa parte de prevenção e tratamento em animais de companhia, né? E tem uma coisa que é muito importante a gente frisar aqui, que principalmente em animais de produção, a gente tem que pensar em produtividade, né? Que muitas vezes os medicamentos, os produtos que são desenvolvidos, eles têm que estar ligados à produtividade de leite, de carne, na qualidade, né? Produtividade não está relacionada só à quantidade, mas sim à qualidade do alimento que é produzido por eles, né? Então, esses detalhes são levados em conta também na hora de desenvolver um produto. Então, o medicamento ele é não só para promover a saúde, mas também para ter uma atuação junto com a produtividade do rebanho, ali, desses animais de produção. Bom, mas quais são os tipos de produtos, né? Quais são os tipos de medicamentos veterinários que existem? Se a gente pegar o nosso órgão regulador, no caso, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ele estabelece dois principais tipos de produto de acordo com a natureza, né? Esses tipos são
descritos no Decreto 5053, de 22 de abril de 2004, quanto à natureza biológica e à natureza farmacêutica. Não está descrito nesse decreto, né, como um tipo, de uma natureza diferente, o suplemento alimentar, mas eu coloquei aqui no canto, como uma forma separada, por ter uma grande diferenciação, tanto em regulamentação, como também em parte produtiva, né? Então, eu deixei ele aqui no cantinho, mas principalmente natureza biológica e farmacêutica. Biológica seria principalmente as vacinas, né? Vacina de aftosa, vacina para raiva, né? Brucelose, coccidiose, que são tanto para pets, né? Para animais de companhia, como para animais de produção. E os medicamentos farmacêuticos são aqueles comprimidos, injetáveis que a gente conhece no dia a dia. E eu vou focar mais a apresentação neles, porque a empresa que eu trabalho é muito mais focada em produtos farmacêuticos, tá? Eles podem ser líquidos, sólidos, semissólidos, né? E esses são os principais tipos, sendo que os líquidos a gente divide ainda em outras principais aplicações, né? Pontos de aplicação, que seria oral, tópico, injetável, sendo que eles ainda podem ser soluções, suspensões, e como observação, né, os tópicos, eles possuem uma gama enorme aí de aplicação de formas farmacêuticas, né, principalmente se a gente considerar os que são destinados para animais de companhia, que tem aí os FOANs, né, banho seco, mousse, shampoos de tratamento, shampoos cosméticos, tem vários tipos, né? Os tópicos têm uma diversidade enorme. E intramamário já começa aqui uma particularidade, que a gente tem suspensões, quando ele é líquido, geralmente o intramamário vai ser uma suspensão oleosa, tá? Nos sólidos, eles podem ser orais, dentro dos orais a gente tem uma diversidade também gigante, comprimidos, cápsulas é difícil ver, às vezes pode ter também. A gente tem alguns biscoitos com medicamentos, algumas rações também, não seria bem uma ração alimentar, mas uma ração medicamentosa. Tem uns tabletzinhos parecendo caldo quinó, né, que tem medicamento também. Na parte tópica, sólido tópico, a gente tem pó, tem aqui uma particularidade, um brinco, né, muito utilizado na parte de animais de produção, principalmente o combate a moscas. A gente tem as coleiras, vocês devem conhecer, devem ter até comprado já para os pets de vocês, né, principalmente para o efeito carrapaticida e policida, que são das pulgas. Uma particularidade também aqui, a parte intravaginal, né, para animais de produção. Os semissólidos, a gente tem para a parte oral, gel, pasta e creme, né? A maioria deles são das formas mais modernas, na forma mais de gel, tá? Que confere aí um aspecto melhor, né? Uma palatabilidade melhor também para o consumidor do produto e para o tutor também, né? O dono do animal. A pasta, às vezes, ela é utilizada quando o componente ativo está em grande quantidade, né? Principalmente para os vermífugos aí. Tem, às vezes, concentração acima de 25% de sólido na forma, né? A gente tem também nos tópicos géis, pasta, creme e aqui pomada. Pomada nem sempre muito utilizada, porque os animais têm muito pelo, né? Dificulta a espalhabilidade, mas existe sim ainda essas formas de pomada. E aqui, de novo, os intramamários, e aqui os intramamários são, na grande maioria, semissólidos mesmo, na forma de emulsão, gel ou pomada, né? Essas três características. Esses são os principais, né? Mas a gente tem algumas particularidades aqui que eu gostaria de trazer para vocês, porque é uma coisa que talvez na faculdade a gente não tenha oportunidade de ver, mas esses intramamários, geralmente eles são acoplados em seringas plásticas, né? Que possuem um bico específico para encaixar no teto do animal, né? Principalmente em vacas e ovinos. Esse medicamento ele é aplicado em conteúdo dose única, que fica aqui na cisterna, né, no útero do animal, agindo contra principalmente a mastite, né, uma doença bacteriana e de difícil tratamento. Né. Temos também, para combate de parasitas externos e internos
porque são classificados como pesticidas no mercado veterinário, né? Aqui nessa figura, não sei o tamanho que está a tela de vocês, mas é um operador aqui aplicando o medicamento da extremidade da cabeça até a cauda da vaca, né, na forma de um fio de lombo. Esse medicamento, depois de aplicado, ele vai se espalhar por todo o corpo do animal, principalmente para o combate de carrapatos, né, vermes, moscas. Esse medicamento também pode ser aplicado na forma de pulverização. Aí a forma já seria um concentrado emulsionado, né, uma concentração bem alta do ativo, que ele depois vai ser diluído em água, colocado numa bomba postal e aplicado uniformemente por todo o corpo do animal. Aqui um exemplo do brinco que eu comentei, né? Ele é até estiloso, aqui na orelhinha da vaca. Ele é utilizado no combate de moscas, que gera uma grande perda hoje na pecuária, porque gera estresse, né? Essas moscas geram estresse nos animais, que acabam perdendo peso, não chegam no tempo correto de abate com o peso adequado, e também são fontes de contaminação, né? Pode causar no inverno e tudo mais. A coleira, né, que é mais comum de a gente ver nos nossos pets, principalmente para o combate dos carrapatos e pulgas. E também o medicamento Spot-on, que é aplicado no único ponto, e não pelo corpo inteiro do animal, né? E aqui, quando aplicado nesse único ponto, ele tem a capacidade de se espalhar pelo corpo todo para ação de pulgas e carrapatos. Outra particularidade são os dispositivos intravaginal. No mercado humano, a gente tem o dispositivo intrauterino, né, o DIU, que tem a função contraceptiva, né. Aqui, a função do dispositivo intravaginal é um pouco diferente, né. Ele é impregnado geralmente com progesterona e é utilizado em protocolos em fazendas altamente tecnificadas, em protocolos de IATF, inseminação artificial de tempo fixo, né, com a principal finalidade de sincronizar o cio dos animais. Quando você sincroniza o cio, você tem uma alta rentabilidade e produtividade na fazenda, porque os bezerros costumam nascer todos juntos, né, de forma programada. Aí você pode programar o nascimento do bezerro numa época de chuva, que tem um pasto melhor, ele vai engordar mais rápido, que ele vai ter os nutrientes mais disponíveis, vai se desenvolver melhor, vai gerar menos doenças. Então, você tem uma alta economia assim na fazenda, né? Tanto também com padronização de manejo, isso ajuda muito no dia a dia, né? Só que são algumas particularidades. Agora eu vou partir um pouco para a área de pesquisa e desenvolvimento, e na empresa onde eu trabalho, ela é dividida em 3 grandes áreas, que a gente chama de PDI analítico, PDI farmacotécnico e PDI técnico, né? Agora falando um pouquinho sobre cada uma dessas. A gente tem o PDI farmacotécnico, onde as principais atividades começam ali com os estudos bibliográficos, com pesquisas na literatura de possíveis fórmulas, né, do produto, estudos, monografias, né, dissertações. Às vezes aqui nesse estudo, quando tem a demanda já, a gente às vezes faz muito isso em conjunto com universidades, né. Tem uma análise de propriedade intelectual muito forte aqui pela parte de pesquisa e desenvolvimento farmacotécnico para avaliar se aquela demanda que a gente está desenvolvendo vai infringir alguma patente ou até mesmo se, nesse caso, nossa demanda em desenvolvimento é passível de ser patenteada, né? Muitas vezes a gente conta com o apoio aqui de consultores externos da empresa, para nos ajudar. As patentes são bem complexas, são muito fechadinhas, né? Difícil de serem, de você conseguir uma brecha ali para desenvolver alguma coisa parecida quando ocorre a necessidade de desenvolver um medicamento similar no mercado, né? Então, muitas vezes a gente usa essa parte como uma das principais partes do desenvolvimento de produto. Aí começa aqui, se tudo ok, a gente começa as primeiras atividades com estudos de pré-formulação lá na bancada, né? Começa a idealizar a fórmula, né? Começa a fazer alguns testes, né? Nesses testes, a gente sempre observa como seria um processo produtivo, um possível processo produtivo na indústria, porque é muito diferente o que a gente tem ali na bancada, o que vai ser produzido em grande escala, né? Aí sempre idealizando um processo de scale-up e de transferência de tecnologia.
Muitas vezes a gente confunde pensando que é simplesmente uma regra de 3 e a gente consegue solucionar toda a parte de transposição. E não é bem assim. Existem muitos cálculos que precisam ser feitos, avaliações. O produto costuma se comportar diferente em pequena escala e em grande escala. Além disso, eles dão suporte para a parte produtiva, nessa questão de quando o produto não está respondendo à técnica que foi desenvolvida, né, tem que dar um suporte para avaliar o que pode estar acontecendo, o que foi que aconteceu, né, e ajustar e continuar a produção. Né. Eles atuam nessa parte também. Atuam nos testes de qualificação de fornecedores para avaliar o impacto desses novos insumos que os fornecedores irão prover para a empresa no produto final que a gente tem desenvolvido ou está em desenvolvimento, né? Tem a parte de confecção dos lotes pilotos na indústria, que geralmente é uma etapa do desenvolvimento de novos produtos, que são lotes menores que perfazem aí a capacidade mínima do equipamento ou 10% dela, né? De um modo geral, o PD farmacotécnico faz isso, o PD analítico, um pouco das principais atividades deles também aí pesado na parte de estudo biográfico, para ver como que pode ser desenvolvido um método, quais colunas, quais condições, os padrões vai ser caracterizado, como que vai ser desenvolvido esse método do insumo, do produto final, né? É feito todo um trabalho, tem que ver qual equipamento que vai ser necessário, um CG, um HPLC, né? Quais um sedutor, né? Quais equipamentos a gente tem, quais a gente vai ter que procurar um parceiro para realizar um método em conjunto, né? Aqui também é responsável por executar as validações desses métodos desenvolvidos, tanto para insumo como para produto. Faça aqui, né, nesse setor, no nosso caso, a empresa que eu trabalho, PD analítico, os estudos de estabilidade, né, que são divididos aí em longa duração, acelerado e período de utilização. Os equipamentos de estabilidade são esses daqui, né? Um estudo de longa duração nada mais é do que um estudo que coloca uma temperatura de 30 graus, no caso da legislação veterinária, 65% de umidade relativa, e o medicamento fica ali guardado naquele equipamento por 2 anos, né? E em tempos, de acordo com o estabelecido na legislação específica. São retiradas amostras para verificar todos os parâmetros de qualidade que são desenvolvidos lá na ficha de especificação, de quando o produto está sendo desenvolvido, e é monitorado esse padrão de qualidade para ver se o produto está estável ou não. O acelerado é para que a gente consiga ter uma resposta mais rápida, porque é um estudo que demora apenas 6 meses. Só que para diminuir esse tempo, a gente tem que aumentar as condições de estresse térmico e de umidade. Então, a temperatura, nesse caso, seria 40 graus e 75% de umidade, né? E o período de utilização, a gente consegue estabelecer aqui a estabilidade do produto após aberto, né? Quando foi o primeiro uso, eu posso consumir esse medicamento até quando? Né? 1 mês, 2 meses, 6, 1 ano, né? Isso a gente descobre por esse estudo. Aqui, eu trouxe essa imagem para lembrar de falar para vocês que quando a gente está desenvolvendo um produto com demanda de desenvolvimento do zero, eu não parto com uma opção de fórmula, né? A gente consegue partir, às vezes, com 5, 6 opções de uma vez só para ganhar tempo. Vocês vão ver que o processo é moroso para desenvolver um produto. E aqui já começa a morrer várias opções, né? Que visualmente a gente vê que algumas fórmulas já ficaram amarelas e foram descartadas, nem para análise foram. E outras seguiram para a parte analítica, para ver se eles podem continuar ou não o desenvolvimento com essas opções de fórmula, né? Isso é muito comum para a gente utilizar tempo de desenvolvimento de fármacos, no caso, medicamentos aqui. Eles fazem a transferência desses métodos desenvolvidos para o controle de qualidade, né, para conseguir avaliar os insumos e os produtos quando eles estiverem em rotina produtiva. E também são responsáveis por executar vários estudos com as partidas pilotos para gerar documentação, né, e a gente conseguir montar os documentos necessários para o dossiê do produto. Junto à última área aqui do pesquisa e desenvolvimento, que a gente chama de pesquisa e desenvolvimento técnico na UCBVET, né, é composta especificamente por médicos veterinários. Nas outras duas áreas a gente tem profissionais engenheiros químicos, químicos, farmacêuticos e na parte de análises microbiológicas, biólogos também. Essa parte de desenvolvimento técnico, eles são responsáveis por desenvolver os protocolos clínicos que serão utilizados para testar os medicamentos em animais lá no campo.
Porque, segundo a nossa regulação, né, o nosso órgão regulador, o Ministério da Agricultura, eles exigem que a gente teste aí estudos, a segurança clínica do medicamento, né, a eficácia clínica, e no caso, quando são medicamentos para animais de produção, a gente tem que testar também no resíduo deles, né, essa matriz biológica, seja essa matriz biológica leite, seja um ovo, a carne, né, ou outro tecido. Essas CROs que eu comentei aqui em cima são empresas que a gente contrata, né, específicas para execução desses testes em animais. Né? São geralmente fazendas, né, que possuem todas as boas práticas clínicas para execução desses testes. Esse protocolo, esse desenho experimental, ele é confeccionado em parceria entre os profissionais veterinários aqui do CBVET, do PDI técnico, e os profissionais dessa empresa contratada. Hoje a empresa, a CBVET, ela não possui uma fazenda experimental, né? Então a gente contrata isso. Esses estudos clínicos eles são monitorados, né, auditados pelos veterinários dessa equipe, né? Depois a gente também tem a função nesse departamento de realização de estudos pré-clínicos, seja em animal, seja estudo in vitro, né? Em sílico poucas vezes, mas alguns testes, no caso, para conseguir avaliar o produto que está sendo desenvolvido, para ver se precisa de algum ajuste, né? Principalmente quando eu falei lá que quando a gente tem que pensar em produtividade, essa parte de resíduo, né? Porque eu tenho que tentar desenvolver um produto que ele tenha o menor resíduo possível na matriz biológica, né? Porque quanto mais rápido ele sair dessa matriz, mais rápido eu vou conseguir consumir esse alimento. Então, tem uma legislação específica na medicina veterinária que estabelece que, para todo medicamento que é destinado à produção, a gente tem que colocar esse quadrinho aqui nas bulas, né? Que é em atenção ao produtor, ao tutor do animal. Nesse caso, eu tirei um exemplo de um produto que ele era destinado tanto para bovinos quanto para suínos. Aqui a gente fez os estudos de resíduos e viu que o abate do animal ele poderia acontecer somente 6 dias após a última aplicação do medicamento. Então, 6 dias depois que você tratou o animal, que você poderia abater ele para consumir a matriz carne, por exemplo. E para bovinos, no caso de leite, eu trouxe esse exemplo justamente para mostrar a diferença. Quando o medicamento foi aplicado intramuscular, ele não teve carência nenhuma. O que significa isso? Depois que aplicou o medicamento, ele não precisou guardar nada, né, para poder abater o animal e consumir o alimento. Mas quando o medicamento foi aplicado por via intravenosa, eu precisaria esperar 2 dias para conseguir abater o animal e aí extrair a matriz, tá? A matriz leite, nesse caso. Isso tudo é visto como? De tempos em tempos, né? Abatido o animal, retirado o leite para ver até quando contém resíduos. A gente teve uma palestra ontem da Nanda, que falou um pouquinho como é feita essas análises com baixo resíduo, né? Tanto em ambiente como em matriz biológica, que geralmente é por espectrômetro de massa, né? Por HPLC acoplado, raros casos por RNN, e ela explicou isso de uma forma bem eficiente, deu para entender muito bem isso aí. Né? São análises bem complexas, né, que a gente muitas vezes terceiriza isso, não faz internamente, aqui por não ter o equipamento. E recentemente a Anvisa publicou essas duas regulações, uma instrução normativa e outra uma resolução, em dezembro agora de 2019, que fala justamente quais são os limites desses medicamentos que podem ser encontrados na matriz biológica. Né? Se vocês quiserem, é só consultar lá. A redação de artigos técnicos também está dentro do escopo de trabalho desse DPD técnico, né, para gerar artigos e material técnico para vender esse produto depois, de marketing e vendas. Eles começam também a desenvolver a bula dos produtos com essa parte clínica que foi desenvolvida nos estudos. Depois essa bula também passa por um crivo regulatório para terminar de construir, né, e ficar adequado para o produto. E também é responsável pelo treinamento técnico dos produtos desenvolvidos, principalmente para a equipe de campo, né, para a gente conseguir lançar esse produto. Bom, partindo agora para um dos últimos tópicos. Armando, é só rapidinho, é porque faltam 10 minutos. Ok. Para as ideias de novos produtos, aqui é uma coisa que sempre me pedem, eu trouxe um esquema para ilustrar isso. Se a gente pegar 30 ideias, que geralmente vêm de fornecedores, de clientes, da expertise da própria empresa, né, todos os departamentos, não só o PDI,
os parceiros, dessas 30 ideias, 18 viram projetos, né? E quando a gente pega esses 18 projetos, 9 já morrem quando eles vão sendo executados. E 9 projetos continuam, né? Desses 9 projetos que continuam, 5 morrem em desenvolvimento, naquelas etapas que eu vou mostrar em sequência, e apenas 4 são lançados no mercado, com um tendo sucesso, né? Isso é para mostrar quanto é difícil a gente aproveitar as ideias, né? Elas passam por uns processos que a gente chama de viabilidade de ideia, para tentar entender qual é a real importância daquilo tudo, né? A gente costuma até falar que ideia por ideia não tem tanto valor, a gente tem que ver como é o produto que ela vai trazer. E ela passa por crivos, né? Por parâmetros. Quais são eles, né? Tem que ter uma boa descrição dessa ideia, tem que ter uma estimativa de mercado que o produto, provindo dessa ideia, vai atingir. Esse mercado aí, ele vai ser em qual tamanho, né? Em volume de unidades. No caso, na empresa que eu trabalho, a gente trabalha com uma estimativa de 5 anos, né? Ele existe concorrência no mercado para isso, né? Quais são os concorrentes? Qual seria o possível preço de venda para esses produtos, né? O custo de desenvolvimento e produção estimada para esses produtos, né? E, por último, e não menos importante, o retorno do investimento, né? Que a gente chama de ROI, na linguagem de projetos, para ver quanto vai retornar depois que a gente começou a investir nisso. Se a gente pegar o processo aqui, partindo já para finalizar, do desenvolvimento de medicamento veterinário, a gente divide em 4 fases. Você pega a ideia aqui e vem para a fase inicial, que é essa parte de seleção das ideias, de acordo com aqueles crivos que eu mostrei no slide anterior. A gente faz uma viabilidade técnica. Essa viabilidade técnica vai avaliar se a empresa tem capacidade para fazer esse medicamento, né? Se existe alguma barreira intelectual, de propriedade intelectual, de patente, que vai nos impedir de desenvolver. A gente faz também uma viabilidade jurídica disso tudo, né, e regulatória, ver se tem alguma regulação que vai ter que adaptar a empresa na parte de armazenamento, de compra, de permissão de venda desse tipo de produto, né. Teve casos que a gente estava desenvolvendo um produto em 2015, ele foi abortado, né, o desenvolvimento, porque estava em trâmite uma consulta pública que foi aprovada. E quando essa consulta foi aprovada, inviabilizou o projeto. Então, a gente matou já o projeto quando ele estava na fase laboratorial, que já tinha passado por tudo isso. Faz uma viabilidade econômica para avaliar qual seria o retorno, né, o TIR, o PPL. Se tudo aprovado, a gente começa a redigir alguns documentos do projeto, né, que a gente chama de termos de abertura, que compila todas essas informações e a gente submete para a alta cúpula da empresa, corpo diretivo, aprovar ou não o início desse projeto. Se aprovado, a gente segue para a próxima fase, que seria a fase de laboratorial, que aí são executadas aquelas etapas bibliográficas que eu comentei, estudo de pré-formulação, estudos de estabilidade, né, daquelas opções de fórmula, desenvolvidos métodos de análise daquele produto, parte microbiológica, parte físico-química, desenvolvimento também da embalagem do produto, né, define a fórmula, os estudos de estabilidade que eu comentei já, e aqui, se necessário, alguns estudos pré-clínicos, né. Aqui nessa etapa é importante a gente colocar já o desenvolvimento da marca. Houve até algumas perguntas numa palestra que eu vi anteriormente, como é isso, né? A marca, muitas vezes, ela não está ligada somente ao órgão regulador, né? No caso, a Anvisa ou o Ministério da Agricultura, mas sim ao NPI, né? Que é onde a gente tem que registrar uma marca de um produto. Muitas vezes, a gente tem uma marca que a gente quer registrar, mas ela pode dar colidência, em caso de fonética, semelhante a um produto que tem no mercado já na classificação de medicamento veterinário, né? Então, eu posso ser barrado no registro daquela marca. Então, é muito importante começar logo no início esse desenvolvimento, para ganhar tempo. A gente tem que desenvolver o processo produtivo na produção e atualizar todos esses estudos de viabilidade que foram feitos já no início, porque eles podem mudar algum parâmetro aqui. Aqui era estimativa, aqui já começa a virar realidade. Então, a gente faz uma nova avaliação de continuidade do projeto. Aqui já morre muito projeto, né? E os que passam, eles são aprovados para seguir para a fase que a gente chama de fase piloto, né? Essa fase piloto, ela é uma fase mais regulada, né, que a gente costuma dizer,
porque exigem várias aprovações do Ministério da Agricultura para ser executado, a validação dos métodos analíticos que eu comecei aqui, a produção dos lotes pilotos com o parecer da Anvisa no Ministério da Agricultura, os estudos de estabilidade oficiais, aqueles são repetidos, né, de forma oficial, com lotes pilotos, na produção, ali são todos em bancada, né. Acontecem os estudos clínicos de eficácia, segurança e resíduo, né, com as CROs, e quando a gente chega aqui, a hora que terminou todos esses estudos, a gente faz uma nova avaliação de continuidade, porque pode ser que o medicamento não tenha o resíduo que a gente esperava, ele não tenha sido seguro, ou então a eficácia não seja do jeito que a gente imaginou, ou a estabilidade tenha dado algum problema. Então, a gente faz uma outra avaliação de continuidade. Se tudo ok, a gente começa a trabalhar já com o regulatório, né, com assuntos regulatórios, para eles fazerem toda a avaliação técnica desses documentos que foram gerados, né, que eles participaram também, né, desde o início, e se tudo ok, eles submetem ao registro no mapa, né. O mapa, é claro, ele vai avaliar essa documentação, se ele não concordar, se ele achar que precisa de algum teste a mais para complementar, ele vai nos solicitar através de exigência, e a gente vai ter, depois de respondido, tudo acertado, uma aprovação do registro. Para mim, depois que tem essa aprovação do registro, é uma das fases mais complexas de uma empresa, porque a gente não tem que controlar só a parte técnica, mas sim a expectativa, né, a ansiedade de trazer esse produto para o mercado, né, de lançar. Quando chega o registro, a alta cúpula já nos começam a pressionar de uma maneira mais intensa, né, o pessoal de marketing, de vendas, querem vender logo o produto, mas a gente não terminou de desenvolver, né, o projeto está em andamento, né. É preciso finalizar a parte de qualificação, aquisição de insumos, é preciso deixar a transferência das instruções que a gente gerou durante o desenvolvimento do produto para os departamentos, né? A gente precisa oficializar isso em ordem de produção, a gente precisa transferir o método de controle de qualidade, né? É preciso fazer várias comunicações com os setores, né? Cadastros em sistema operacional de TI, ver com a recursos humanos vai precisar contratar gente para esse novo processo, enfim. A empresa trabalha em conjunto, nada é feito sozinho, né? Todos os desenvolvimentos de produto, todo mundo participa, né? Todos os setores. E aí produz o primeiro lote industrial, tem esse treinamento da equipe e acontece o lançamento, né? Só que depois que lança ainda não acabou, né? Mesmo que lançou, a gente acompanha o mercado para ver como ele está reagindo, né? Se o produto está realmente cumprindo com o que a gente desenvolve. E aí faz uma nova avaliação de continuidade. Se o produto estiver sendo aceito, estiver cumprindo com que as características que a gente prometeu ali no desenvolvimento, a gente continua pelo mercado, senão a gente recolhe e para, né? E aí sim a gente dá por encerrado o projeto, né? Registra as lições aprendidas para que não aconteçam nos próximos e segue. Eu coloquei aqui um slide só para vocês terem uma ideia de tempo, né? A gente tem de 6 a 12 meses na fase inicial, de 12 a 18 na fase laboratorial. A fase piloto é mais demorada, porque hoje o mapa tem uma grande demanda de análise de dossiês, então ele não consegue liberar tão rápido para a gente. E depois que chega, ainda a gente tem essa fase de lançamento de 3 a 6 meses, o que acaba gerando aí 4 a 5 anos, tá? 4 anos a 5 anos e meio para lançar um produto. Gente, era isso que eu tinha para falar. Eu gostaria de agradecer mais uma vez ao professor André, a toda a equipe aí na Liga, pelo convite, né? E pelo excelente trabalho que vocês têm desempenhado. Agradeço bastante. Espero ter atendido aí a expectativa e ter passado um pouquinho aí para o pessoal da minha vivência profissional e, sei lá, talvez criado uma ideia melhor de como é uma empresa, principalmente veterinária, pessoal, para os alunos, principalmente. Obrigado, pessoal. Obrigado, Armando. Eu tenho certeza, né, que isso daí que você falou para mim, pelo menos, foi uma coisa muito legal. Eu sei que muitas pessoas não sabem que o farmacêutico pode atuar também, né, na indústria de animais aí, na indústria farmacêutica para animais, né? E isso com certeza, até para mim, por exemplo, que eu já trabalhei na roça, né, no ambiente rural, e isso para mim, assim, foi muito bacana, muito bem explicado, e inclusive tirou muitas dúvidas que eu tinha. Muito bacana mesmo. Eu tenho aqui algumas dúvidas, enviaram para a gente algumas dúvidas, aí eu vou ler para você agora. Ok. Então vamos lá. O registro do produto é todo feito pelo mapa ou tem alguma parte vinculada com a Anvisa? Hoje o registro do produto ele é todo feito pelo mapa, né?
a empresa coloca todas as documentações para o mapa, submeter a avaliação técnica do mapa. Porém, algumas partes são reguladas por outros órgãos também. No caso do resíduo, por exemplo, a Anvisa estabelece os limites, né, que é possível você encontrar um alimento destinado ao consumo humano. Né? Como tem essa interface com a alimentação humana, tem outros setores aí, no caso da Anvisa, que entram na jogada, né? A parte de registro de marca e propriedade intelectual é feito com o INPE, não só com o mapa. O mapa a gente tem a licença, o registro do produto, mas a marca, às vezes não é patente, mas sim desenho industrial ou então segredo industrial, é feito junto com o INPE. Sim, sim, exato. Hoje a gente produz medicamentos para pequeno porte, que são animais de companhia, né? E animais de produção. Hoje, a maior parte dos nossos medicamentos são para animais de produção, inclusive, principalmente para o combate de carrapatos, né? Para os animais leiteiros, né? Gado de leite, que a gente chama, a parte de antimicrobianos, de anti-inflamatórios, alguns medicamentos de profilaxia. E animais de companhia, a gente tem atuado bastante no desenvolvimento de produtos, porque o portfólio da empresa era um pouco deficiente nesse tipo de produto, mas a gente tem desenvolvido bastante nesse sentido também. Hoje, a empresa que eu trabalho, ela tem shampoo, mas para tratamento, né? A gente tem shampoo bactericida e tem shampoo carrapaticida, né? Que é para tratar cachorros, né? E, se não me engano, acho que tem indicação são para cães, não é indicado para gatos, e um outro é indicado para cães e gatos. Só que a empresa que eu trabalho, ela tem parcerias com outras companhias. Por exemplo, a gente fez uma joint venture com uma empresa americana, que formou uma empresa que chama Global Gen. Ela é focada para animais de produção, essa parte de inseminação artificial de tempo fixo, né? É um mercado novo no Brasil que tem crescido muito, principalmente pelos ganhos na produtividade. Né? E tem uma parceria que está em desenvolvimento, que é com uma empresa que é especialista nessa parte cosmética, nessa parte de tratamento e embelezamento dos cães, né? Dos gatos, dos pets, que a gente está desenvolvendo um pouco mais. E tem algumas coisas em desenvolvimento para essa linha também. Outra pergunta, Armando, é se a empresa produz medicamentos estéreis do tipo injetável e, se sim, quais são os métodos de esterilização. Certo. A gente produz, sim, injetável. No próprio site que eu fico alocado, a gente tem, bem centralizado, né, porque tem algumas formas farmacêuticas que a gente não faz no site da empresa, alguns outros são terceirizados, com outras companhias também. E onde eu fico tem os injetáveis, né? A gente tem processo de esterilização por filtração final e por irradiação também, né? São os dois principais métodos que a gente utiliza lá na minha companhia, né, na empresa que eu trabalho, para produzir a esterilização final dos injetáveis. Quando você tem essa parte de filtração final, você tem que trabalhar num ambiente totalmente, acho que classe A, ISO A, né? ISO 5000, desculpa, de particulados, né? Então é um ambiente totalmente limpo, bem complexo. Armando, nosso apresentador conseguiu voltar, eu vou chamá-lo e passar a palavra para ele, por favor. Ok, obrigado. Armando, voltei. Essa aqui eu vou fazer aqui. Se os medicamentos veterinários seguem as mesmas fases de testes e as provações de humanos? É um pouquinho diferente essas fases de testes, né? Porque aqui na legislação do Ministério da Agricultura, a gente tem que executar obrigatoriamente, mesmo que o produto já exista no mercado, se a gente for fazer um produto similar, por exemplo, se for fazer um diclofenaco de sódio, né, injetável. Se ele já existe no mercado, é um medicamento bem comum, eu quero ter da minha empresa. Eu tenho que necessariamente ainda fazer os estudos de segurança clínica, de eficácia clínica, e se for indicado para animal de produção, os tempos de resíduo, né? Porque teve casos, por exemplo, que
desenvolvimento de produtos, a gente teve que falar assim, nós pretendemos ter resíduo perto do zero, né, para leite. Então, o farmacotécnico lá teve que trabalhar muito a formulação para deixar ela com uma característica farmacocinética de liberação bem rápida, para que isso interferisse ao mínimo aí na liberação no leite, na matriz biológica leite, do animal. E a gente tem que necessariamente fazer esses 3 tipos de teste para injetar um produto, independente se ele já existe no mercado ou se ele é novo. Para o medicamento humano já é um pouquinho diferente, né? Tem essas fases, se for um medicamento genérico, principalmente, ele tem que fazer a bioequivalência, né? Os estudos que o pessoal tem comentado durante as palestras dos dias anteriores, que já é mais a praia deles, né? Muito mais minha praia, eu não consigo falar muito sobre isso. Além dos estudos que a gente faz também de estabilidade, que aí sim são semelhantes ao medicamento humano. Mas essa parte clínica, né, de estudos clínicos com a equipe do PDI técnico desenvolve um pouquinho diferente, né, na parte humana. As validações do PDI analítico, né, são bem parecidas, inclusive alguns guias que a gente utiliza são da própria Anvisa, a gente vende para o mercado nacional e para o mercado internacional. E dependendo do local que a gente vai comercializar o produto, tem legislações específicas que a gente tem que cumprir. Assim, meu áudio está saindo? Tá, né? Ok. Existem diferenças, né, biológicas, é claro, né, entre os seres humanos e os animais. E, por exemplo, um exemplo claro disso são as estatinas, que são muito importantes para o mercado humano, de medicina humana, mas que não teriam efeito nenhum num cãozinho, por exemplo, porque o sítio de ação, né, principal da estatina não está presente nos cãezinhos, né. Outro exemplo, por exemplo, é a dipirona. Aqui no Brasil, principalmente, a gente usa muito isso, né? Muitas empresas possuem esse ativo na sua linha, no seu pipeline de produtos, e para alguns animais ela é tóxica, né? Então, tem essas particularidades, mas na maioria das vezes a gente consegue aplicar o mesmo medicamento humano para a linha veterinária. É claro que tem que ser feita toda essa avaliação de risco, né? Toda essa avaliação técnica veterinária, farmacêutica, né? Química. Por isso que a nossa equipe hoje é multidisciplinar. Cada um tem uma importância lá dentro. Certo, Amanda, muito obrigado. Essas foram todas as perguntas. Muito obrigado mesmo. Assim, para mim, realmente foi muito boa essa palestra e garanto que para muitas pessoas também, que tem muitas pessoas também que não faziam nem ideia que farmacêutico poderia atuar nessa área e realmente foi muito engrandecedor. Eu que agradeço aí o convite e gostaria de parabenizar aí de novo pela Liga, pela iniciativa. Parabéns para propiciar tanta experiência, assim, troca de experiência entre a parte profissional e a parte de universidade dos alunos.